Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as que podemos e sabedoria para percebermos a diferença. E que seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa. Que nós possamos entregar, confiar, aceitar e agradecer cada coisa que nos acontece e aos nossos queridos do coração. Que a paz, a energia, beleza, justiça e sabedoria possam ser irradiadas para todos. Uma saudação especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casa Espírita Jesus e Sua Doutrina, aos ceareiros do plano espiritual. Uma saudação especial às pessoas que estão passando por enfermidades, nossos companheiros e companheiras que partiram para o Oriente Eterno, para o plano espiritual, em especial aí a nossa amiga Cleide, a nossa amiga Cristiane e várias outras pessoas. Então, hoje o Evangelho é honrar a pai e a mãe. E eu trago aqui um questionamento, dentro de reflexões, já que dentro dessa perspectiva de honrar pai e mãe, tem muito a ver com o cuidado com o que Deus nos confia. Assim como o filho é cuidado pelo pai e pela mãe, um dia é do ciclo natural da vida que o filho tenha de cuidar do pai e da mãe. E assim sucessivamente. Tem uma história dos contos indianos que houve um pai, conto zen na verdade, que ele trabalhou muito a vida dele, cuidou dos pais, prosperou muito, e quando chegou um momento em que ele havia prosperado bem na vida dele, criado o filho, e deixou o filho administrar as coisas, e ele ficou realmente como, se aposentou literalmente, ficou observando as coisas, vivendo das coisas que ele tinha, e o tempo foi passando, ele lá, e o filho lutando, trabalhando para manter as coisas, e o pai sobrevivendo do que ele tinha conquistado. Aquela visão do pai dele estar parado gerou do filho uma compreensão equivocada, no sentido de que o pai deveria estar trabalhando. Como quem diz, se tinha saúde ainda para trabalhar, não poderia ficar parado, não poderia ficar descansando, deveria estar trabalhando a nível de sobrevivência mesmo, de subsistência. E aí o pai sorria da conversa do filho, até que um dia o filho fez, o pai foi ficando mais debilitado, e o filho fez um caixão para o pai. Fez um caixão, aqui no Brasil conta essa história até como se fosse uma história de uma caneca, que a separa, mas lá no Contos aí no livro, fala que ele fez um caixão para o pai, disse, bom, se o senhor não produz mais e tal, então eu vou, é bom morrer mesmo. E aí, nesse sentido, ele coloca, né, o caixão, abre, e o pai simplesmente não questiona, sorri e entra dentro do caixão. Aí ele sai puxando o caixão com o pai, e lá na frente o pai abre o caixão e diz, eu só tenho uma coisa a lhe dizer, meu filho, isso bem tranquilo. Ele diz, diga papai, esse seu caixão que você fez para mim, muito bonito, eu lhe agradeço, muito bem feito, né? Mas eu tô vendo que você vai me jogar no penhasco com esse caixão. E ele é de um material tão bom. Então, eu queria só o seguinte, se realmente você quer fazer isso, eu queria que você não gastasse esse caixão. Eu queria que você guardasse esse caixão para quando você ficar mais velho, os seus filhos possam usar ele com você também. Aí, logicamente, que ele parou e teve um choque. Aí vem as interpretações, quando se fala de um evangelho honrar pai e mãe. Porque eu, inclusive, hoje, quando eu digo que trago o questionamento, porque eu vi e tenho visto várias palestras e fala da questão da caridade espírita. Me mandaram hoje uma palestra, acho que eu não sei se eu tive, até a Diana que me passou, um grande palestrante, e ele trazia vários aspectos sociopolíticos sobre políticas públicas,
sobre trabalho governamental, a questão ambiental e várias questões. E eu respondi para ela que de fato era muito relevante o que ele estava falando, mas que realmente muitas vezes me inquieta a posição de coisas que acontecem, e lembro da questão da caridade, mas eu disse que em tudo hoje eu procuro colocar a oração da serenidade, no sentido de ver o que é que eu posso fazer e aceitar coisas que eu não posso modificar. Então, nesse momento, para o meu caso, não sei se é o seu, num primeiro momento, eu não tenho como mexer numa política pública do governo. Eu não tenho ingerência sobre o governo do estado, eu não tenho ingerência sobre o governo federal. Literalmente, eu não tenho. Como é um governo que se exerce por representantes, eu não tenho essa governabilidade. Então, as coisas que eu posso fazer, eu procuro fazer, e as outras eu procuro orar, né? Como eu até coloquei para ela. É a mesma coisa, no sentido de honrar pai e mãe. Por mais que eu não entenda, às vezes, a atitude do pai e da mãe, eu tenho que cuidar deles. Por mais que seja difícil, eu tenho que começar cuidando das coisas que eu tenho governabilidade. Então, se eu tenho o pai e a mãe, é trabalhar no sentido de dar uma acolhida a eles tão boa, quiçá melhor, do que a que eles sempre procuraram me dar. Quando eu digo quiçá melhor, porque tem gente que tem mágoas com os pais e com as mães. Mas é essa questão, quiçá melhor é talvez melhor, quer dizer, se eu tenho mágoa, passar por cima disso e fazer o meu papel. Se eu acho que meu pai e minha mãe não fizeram comigo, não me trataram bem da forma que eu acho ou achava que merecia, cabe a mim dar a eles o que eu queria receber, um bom tratamento. É a mesma coisa com a questão dos governos e das políticas públicas, a meu ver. Esse ponto eu não tenho governabilidade, mas no tratamento com meus pais eu tenho. Eu não tenho governabilidade sobre as doenças e calamidades que assolam o mundo. Eu compreendo que existe um Dharma, que é uma lei, e que quem rompe essa lei traz para si dor, e que tem que, de fato, reparar situações que porventura tenha deixado fragilizadas. Esse é um ponto. E que não é uma questão de normalidade. Acho que cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte com oração, com doação, com caridade, mas não podemos esquecer de cuidarmos da nossa rigidez mental, da nossa saúde espiritual, da nossa paz. E com isso, fazemos o nosso papel. Cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa família, honrarmos nossos pais, cuidarmos dele, nossos filhos. Não adianta sair também por aí fazendo caridade para várias pessoas que a gente olha para frente e quando a gente olha para dentro de casa a gente não faz. Querer acolher todos os filhos órfãos do mundo e às vezes perceber que não conseguiu dar a devida atenção ao filho ou à filha que tem. É muito complicado. Olhar o verde às vezes do jardim dos outros ou o seco do jardim dos outros e ir lá ajudar, ou olhar o verde e comparar com o nosso e não gostar do nosso, e trocar isso pela possibilidade de olhar para o seco do nosso para ajeitar, olhar para o verde do nosso para se alegrar. Então, acho que honrar pai e mãe é honrar todo esse tipo de questão, é todo esse tipo de linhagem, é fazermos a nossa parte. Depois que está tudo ajeitadinho na nossa parte, em paralelo, vamos limpando, depois de limpar o quintal, a casa toda, começamos a limpar a nossa sala. Depois da sala, a calçada. Depois ajudar o vizinho se ele precisar. E daí seguir. Porque quantas coisas estão acontecendo
Por que pessoas não tomam cuidado? Por que pessoas não tomam cuidado com a própria saúde, com a proteção, com a precaução? Por que pessoas, por exemplo, não se percebem e entram em fugas? Nós entramos às vezes em fugas. Fugas pelas drogas, fugas pelo sexo, o alcoolismo, drogadição, os relacionamentos doentios, as emoções abaladas. Quer dizer, é não cuidar disso que nos cria, é não honrar esse pai e essa mãe, é não honrar, a meu ver, o Criador, no sentido de que ele nos colocou em uma posição com várias coisas para as quais nós temos que ter responsabilidade. Cuidado, zelo, fazermos o trabalho. Eu admiro muito os trabalhadores, por exemplo, da casa espírita. Quantas pessoas eu tenho indicado, por exemplo, para o nosso dirigente, para o Cláudio. Quantas pessoas que me dão um retorno de estar tendo um atendimento, um bom atendimento. Como eu disse, desde o tempo que eu estou nessa casa, só um exemplo. Mas que eu nunca vi, pode até ter acontecido, eu nunca vi. Faltando, chegando mais tarde, saindo mais cedo. Não, é o primeiro que chega, o último que sai, que está sempre ali. Quer dizer, está fazendo o papel dele. Tem outros que têm a responsabilidade, por exemplo, da cultura espírita no estado todo, como o pessoal da federação. É outro tipo de posição, mas acredito que não seja a do nosso. Quer dizer, a nossa parte, nesse momento, ela é outra. A mesma questão quando eu vejo do governo. Não é que eu não enxergue dificuldades nas políticas públicas, mas eu tenho que honrar meu pai e minha mãe e todas as coisas com as quais eu tenho que ter responsabilidade e fazer o que eu tenho responsabilidade, porque a mera crítica dentro do poder que eu tenho aí, que tem que ser visualizado por cada pessoa, a questão da reforma íntima e do cuidado para com as coisas que estão sob a minha responsabilidade. Evitar mais criticar o outro e atuar mais com ações de responsabilidade individual. Porque muitas vezes, quando se aponta para o outro, mesmo que seja o presidente, o governador, o partido, qualquer um, muitas vezes a gente deixa de fazer a nossa parte. Então, no momento, é muito importante cuidar, ser caridoso com todos. Mas nós devemos fazer isso em paralelo com o cuidado que nós temos conosco, com as nossas famílias. Isso eu acho que é relevante. Porque que adianta, por vezes, e cuidar de todos os drogados do mundo, quando dentro de casa, às vezes, tem muito para ser feito com os filhos, com os irmãos, com os primos. Então, é uma questão que tem muita coisa para nós assumirmos a responsabilidade, mantermos a serenidade para aceitar o que a gente não pode modificar e ter coragem para modificar o que a gente pode. Mas a gente tem que buscar a perfeição no que está conosco e praticarmos constantemente a caridade, avançando, partindo do eu para o que está mais próximo e continuarmos expandindo esse laço de energia e de caridade. E assim vamos honrando pai e mãe, honrando a Deus e praticando caridade. Mas não dá para só ajudar em casa, sobrar o tempo e não ajudar fora, ou só ajudar fora e esquecer de dentro. Então, tem um trecho, inclusive, do taoísmo, que lá naquele texto que eu já até passei para muitos aqui, que é a sabedoria do silêncio, que ele fala isso, né? Que tudo que acontece fora é uma manifestação externa do que acontece dentro da gente, das dificuldades internas que nós temos, seja desta vida, seja de outras encarnações. É uma percepção disso. Então, é muito valoroso amarmos, honrarmos o pai e a mãe, honrarmos tudo que está mais perto de nós, agradecermos, cuidarmos, zelarmos, e a partir daí irmos como uma formiguinha, cabecinha baixa, fazendo nosso trabalho.
Realmente, às vezes, tem até um autor que fala disso, de uma ignorância seletiva. Tem coisas que se eu não posso modificar, como eu disse, eu oro, mas eu não preciso ficar aprofundando muito no que eu não posso mexer. E eu preciso ter muita profundidade no que eu posso atuar. E lógico que esse raciocínio, ele deve ser cheio de limitações, porque eu sou um ser limitado. Estou aqui comentando o Evangelho em algo que eu realmente procuro pensar para mim mesmo. Mas que bom se todas as pessoas começassem a praticar reforma íntima, que todos os filhos começassem a amar seus pais e que dessa fonte pudesse jorrar um rio de amor que banhasse todos os lares e molhasse de amor os pais e filhos, e os filhos e os pais. Então, nessa semana, é uma reflexão muito curta, porque acho que temos muito a refletir sobre as coisas que acontecem. Há karmas individuais e há karmas coletivos, mas não olvidemos, não esqueçamos, o que está conosco é de nossa plena responsabilidade. Temos que fazer a nossa parte. Temos que ter compaixão de quem não faz. A mera crítica, ela não soluciona. Temos que ser perfeitos no aprimoramento e na reforma íntima, no amor. Então, só uma breve reflexão. Abrace seu pai, abrace sua mãe. Se eles já desencarnaram, ore por eles. Lembre dos momentos alegres, dos sorrisos, do amor, do afeto. Perdoe, cuide. Muita paz. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço.